isso, mas volte aqui para ouvir a palavra, e tem irmãos e irmãs responsáveis e amorosos cuidando ali dos nossos filhos. Salmo de número 51. Vamos falar sobre arrependimento e perdão, o caminho para a cura da nossa alma e também da nossa restauração. O texto diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra o nosso coração, que mostra exatamente o que há aqui dentro. E ao sermos revelados pela sua palavra, nós sentimos vergonha, Senhor. Nós sentimos tristeza na nossa alma, por saber que muitas vezes nós amamos o que deveríamos desprezar e desprezamos o que deveríamos amar, Senhor. Se compadece de nós, como nós cantamos aqui até agora, como nós oramos, como nós lemos a sua palavra. Sê propício a nós, pecador, Senhor. Dá-nos a tua graça, anima o nosso coração, limpa a nossa vida, Senhor, e que dos nossos lábios saia um louvor agradável ao Senhor. Fala com a tua igreja, usa a minha vida como um pequeno servo em tuas mãos, e que ao proferir as palavras, que seja ainda na minha limitação, uma reflexão daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, mais uma vez, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. O texto do Salmo 51, ele fala muitas coisas importantes para nós. Ele fala, por exemplo, sobre restauração, ele fala sobre o que realmente agrada a Deus, na perspectiva de um coração que é quebrantado, um coração que está disposto diante do Senhor. E se você ler o Salmo com atenção, você vai ver que Davi fala sobre uma restauração que vem da parte de Deus, para que então aquele povo pudesse oferecer o sacrifício, e o sacrifício fosse então legítimo, fosse de um coração que já passa ou passou pelo processo de restauração. Mas antes de vermos cada elemento desse texto, eu quero começar dizendo uma coisa importante. Essa semana eu recebi uma mensagem, e essa mensagem foi bem impactante para mim. Um amigo me mandou uma mensagem confessando um pecado que ele fez, que ele cometeu, né? E na sua mensagem de compartilhar comigo, para que a gente pudesse orar juntos, enfim, ele disse uma frase, que essa frase ficou na minha cabeça a semana toda. Ele disse assim: eu estou com profunda tristeza de espírito e de alma, ele disse. Quando eu li aquilo, talvez o ímpeto de querer ajudar alguém, de querer falar algo, muito fácil, não, fica tranquilo, Deus é com você, né? O Senhor traz alegria, mas eu não fiz isso.
Porque a expressão da sua frase, ou o que ele quis dizer ali, é exatamente a condição que nós devemos estar, muitas vezes na nossa vida, com o espírito quebrantado e com uma alma dolorida, não por causa de coisas que nós temos ou não temos, mas por aquilo que nós fazemos contra o Senhor. E uma pergunta que eu me fiz quando eu li essa frase, eu gostaria de repeti-la aqui, para fazer a vocês também, é: qual foi a última vez que você confessou o seu pecado em contrição diante de Deus, muito mais preocupado com a glória de Deus do que com as consequências e sofrimento que você estava enfrentando? A pergunta que eu fiz para mim foi: qual é a última vez que o pecado doeu tanto na minha alma, tanto que o meu choro e a minha tristeza não foi pela consequência do pecado, não foi por aquilo que eu iria então arcar agora tomando uma decisão pecaminosa, mas de ter a dor profunda no coração, de ter pecado e de ter ferido a santidade e a glória de Deus. E é certo que muitas vezes, olhando para os nossos corações, para o meu coração, você olhe para o seu, talvez eu me entristeça muito mais por aquilo que eu não tenho e por aquilo que eu busco, do que por aquilo que realmente faz sentido, que é o meu pecado contra Deus, e o quanto isso deve ferir o meu coração. Quando a gente lê o Salmo 51, por saber do contexto de Davi pecou com Batseba, talvez a gente pense assim, que esse tipo de confissão é aquele tipo de confissão quando a gente faz uma coisa muito errada, né? Assim, agora eu preciso lá no Salmo 51 aprender a fazer a confissão, porque eu fiz uma coisa muito errada. Mas não, o Salmo 51, ele traz a perspectiva de um coração quebrantado, que deve não só ser em um momento da nossa vida, mas deve ser a perspectiva contínua de como eu me relaciono com Deus. Eu preciso me arrepender todos os dias, e esse arrependimento deve ser trazido também, não só por emocionalismo, né? Uma vez o Nicodemos disse uma coisa interessante, ele fala assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E a grande questão não é só chorar, mas Davi está mostrando para a gente aqui a dor da alma de um homem que sabe que pecou contra o seu Deus, que sabe que está fora do padrão que Deus estabeleceu, e a sua maior dor, e ele até diz assim: se eu pudesse resolver, eu faria, eu ofereceria todos os sacrifícios possíveis. Davi é um rei, ele tem muitas posses, mas ele fala assim: Senhor, não é isso que realmente agrada ao Senhor, não é isso que vai ser merecedor do seu favor, eu preciso de um novo coração. Davi faz algo impressionante aqui, pelo próprio Deus, levado e inclinado pelo próprio Deus, é registrar para a gente a agonia da sua alma, após o seu terrível crime de adultério e também de assassinato. Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi tentou esconder o seu pecado. E é interessante porque antes da confissão, nós bem sabemos a história descrita ali no Antigo Testamento, Davi ele tenta utilizar recursos para dar uma solução para o seu pecado, né? Então ele faz todo aquele processo, ele chama Urias, ele mente, ele coloca o homem na frente da batalha, primeiro ele manda Urias para casa, ele não vai, depois dá bebida a Urias, depois volta, e ele tenta várias questões ali para esconder o seu próprio pecado. Ele quer agir com autojustiça, porque Davi está muito preocupado com a sua reputação, como rei, como alguém de grande influência ali no seu reino, na sociedade. Então ele toma passos para autojustificação, e isso não é incomum, porque nós também fazemos isso, desde lá de Gênesis 3, lembram disso? Quando Deus chega no jardim, e Adão e Eva, eles pecaram, eles fazem folhas, né? Fazem uma roupa com folha, para a tentativa de uma autorredenção. Eu vou tentar me redimir aqui daquilo que eu fiz. Aí Deus vem, confronta eles e faz então uma roupa de pele de animal, apontando para o sacrifício e a redenção em Cristo. E nós somos às vezes bons em tentar encontrar justificativas para aquilo que nós fazemos, e talvez um pouco lerdos, devagar, em olhar para Deus, para a sua santidade, avaliar o nosso coração e dizer: eu realmente pequei, Senhor. Sabe por quê? Porque reconhecer pecado dói, é um processo doloroso para a gente. Davi descreve isso aqui. Não é fácil olhar
no espelho da Escritura. Por isso que Tiago diz que é fácil, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê alguns detalhes no nosso rosto, que são ali alguns defeitos, mas logo a gente sai e a gente se esquece. E Tiago fala assim, isso é o ouvinte, mas o que é o praticante? Aquele que avalia profundamente o seu coração. E Davi está olhando aqui para a sua alma, derramando o seu ser diante do Senhor, e tudo parecia perfeito, né? Todas as provas que Davi tinha foram encobertas, mas em Samuel, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, diz assim, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então mesmo com a tentativa, e que nós temos, mesmo temos a consciência, né? A consciência de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, talvez há um ímpeto no nosso coração, do auto-engano, de que podemos esconder alguma coisa de Deus, de que podemos colocar no profundo do nosso coração e falar assim, se ninguém me pegar, e se eu não falar para ninguém, eu não vou ser então julgado ou disciplinado por isso. Mas Davi mostra para a gente que mesmo com as suas tentativas humanas de esconder o pecado, os olhos de quem estava sobre o coração de Davi? Os olhos do Senhor. E diante dos olhos do Senhor, nada pode ser escondido. Isso me traz duas reflexões. Primeiro, traz um temor para o coração, porque eu sei que em todo tempo, mesmo quando a minha esposa não está lá, mesmo quando o irmão em Cristo não está lá, mesmo quando que ninguém me conhece está lá próximo, o temor do Senhor faz com que eu entenda que os seus olhos ainda estão sobre mim. Agora, por outro lado, a segunda perspectiva disso, é uma esperança que nós temos, porque às vezes a gente demora para confessar, para dizer assim, depois eu resolvo com Deus, espera um pouquinho. Sabe quando a gente faz com pessoas, a gente pega contra a pessoa, a gente fala assim, depois a gente conversa. É como se a gente fizesse isso para Deus, depois eu converso com o Senhor, deixa eu resolver minha vida aqui. Na verdade não é assim, porque os olhos dele estão sempre, em todo o lugar. Então Davi é confrontado por um profeta chamado Natã, que conta uma parábola. Davi logo, na sua autojustiça, porque ele está nesse processo, ele aponta que aquele homem deveria ser disciplinado, aquele que toma a única ovelhinha daquele senhor, daquele homem que só tinha uma. Davi diz assim, ele tem que morrer. Aí Natã olha para Davi e diz assim, Davi, você é esse homem, tu és o homem. E aí então, Davi é tomado por um sentimento de culpa e horror, e foi nessa condição que ele escreve o Salmo de número 51. Ele não só tem um arrependimento pela descoberta do seu pecado, mas ele tem um arrependimento porque o Senhor produz isso no coração dele, depois que o Senhor mesmo confronta o coração de Davi. E uma coisa interessante, partindo da perspectiva desse Salmo, ele tem uma estrutura muito bonita sobre ensinar para a gente o que é verdadeiro arrependimento. Olhe para o Salmo e você vai perceber um pouquinho no versículo 1, Davi começa a pedir a Deus para que se compadeça dele, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E se você olhar e ler depois bem atentamente o Salmo na sua casa, você pode fazer isso, mas você vai perceber que o Salmo tem um movimento do superficial para o profundo. Porque o que acontece? Quando Davi está confessando no Salmo 51, o Salmo apresenta uma estrutura muito linda, mostrando para a gente o que é arrependimento verdadeiro. Ele começa com pecados exteriores, ele fala do seu pecado. Aí depois, Davi vai e fala assim, a nível de coração, porque depois ele vai dizer assim, eu pequei contra ti, ele está dizendo da sua ação, do seu comportamento diante de Deus. Ele vai dizendo no versículo 4, pequei contra ti, somente contra ti. Aí depois no capítulo 5, no versículo 5, ele aprofunda um pouquinho mais a sua avaliação. Ele diz assim, Senhor, eu não só pequei porque eu tive um mau comportamento, eu pequei porque a minha inclinação interior é para isso. Olha o versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi aprofunda um pouquinho mais na sua confissão, só que aí ele não para por aí, Davi vai um pouco além. Então Davi, ele chega na questão do versículo 6, ele fala assim, eis que te comprazes na verdade do íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E aí Davi então vai para o sacrifício que verdadeiramente purifica o seu coração. Davi diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Davi não pede 10 passos para que Deus dê para ele, para que ele cumpra, para que ele seja purificado. Davi olha para o Redentor, Davi olha para o Senhor e diz: somente o Senhor pode purificar o meu coração. E aí ele reconhece mais uma vez quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi está reconhecendo que o seu sacrifício pessoal não pode purificar o seu coração. Aí depois, Davi vai um pouquinho mais adiante, ele começa a retornar no primeiro ponto, ele fala sobre pecados exteriores, ele começa pelo coração, depois ele vai para o sacrifício verdadeiro, e aí depois ele fala sobre transformação de coração, e aí ele vai falar sobre mudança externa, porque ele fala assim: enche os meus lábios de louvor. Aí ele vai fazer o quê? Anunciar para outras pessoas. O que Davi faz aqui, basicamente, é esse movimento aqui, ó. Meus pecados exteriores, meu coração, o sacrifício que limpa verdadeiramente. Aí então eu vou ter um coração transformado e vou ter um comportamento adequado. É isso que Davi faz no Salmo para a gente, mostrando que o arrependimento e o perdão muda integralmente o nosso coração. Nós temos dificuldades de avaliar o nosso coração verdadeiramente, não é verdade? Quando a gente olha para muitas coisas que nós fazemos, a nossa tendência muitas vezes é culpar outras pessoas por aquilo que nós fazemos. É logo não refletir sobre a profundidade do nosso pecado, mas é condicionar o nosso comportamento àquilo que o outro faz. Davi está nos ensinando a olhar para o nosso coração, e esse olhar não é somente de modo superficial, porque talvez você e eu já identifiquemos coisas que temos que mudar, não é verdade? A gente olha e diz assim: eu preciso mudar isso daqui, mas vamos devagar, ano que vem eu começo o projeto. Não é assim. Às vezes somos bons em pontuar coisas que nós devemos mudar, mas lentos em verdadeiramente expor o nosso coração diante do Senhor. Arrependimento deve ser buscado a cada dia como estilo de vida e crescimento no padrão constante. As Escrituras trazem o desafio para a gente, que nós devemos crescer em aprender a confessar e se arrepender. Não é algo tão bom para a nossa vida, ou bom para a gente pelo menos, não é algo fácil para nós. Imagina, você tem que chegar lá para o seu marido e falar assim: olha, você está certo e eu estou errado. Chegar para a sua esposa e falar assim: você está certa e eu estou errado. Chegar para alguém que talvez ofendeu, ou até mesmo teve um conflito, e dizer: você está certo, eu pequei, me perdoe por isso, porque isso envolve expor o nosso coração. Isso envolve expor a intensidade do nosso coração. Davi, ele mostra um caminho para a gente, um caminho como nós podemos confessar os nossos pecados, como nós podemos verdadeiramente arrepender, para ter arrependimento e perdão, e então ter cura e restauração. É isso que ele fala sobre esse salmo. Algumas lições são importantes aqui no texto. A primeira lição que eu quero falar sobre arrependimento e perdão, o caminho para a cura e a restauração. Davi mostra para a gente a necessidade de um verdadeiro arrependimento, não só de uma identificação superficial daquilo que nós fazemos. Olha o verso 3, quando ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto Davi calou com relação aos seus pecados, porque ele quis resolver, lembrem disso, ele quis resolver do jeito dele, ele achou que não, esse é o caminho correto, eu vou dar esses passos, afinal eu não preciso ser pego, se ninguém souber, está tudo bem, eu vou vivendo a minha vida. Mas como nós dissemos, como eu disse, os olhos do Senhor estavam sobre o coração de Davi. E aí então o que acontece? Davi mostra uma vida apática, os seus ossos secaram, ele perde não a salvação, mas ele perde a alegria da salvação, porque a mão de Deus estava sobre ele, para levar, para conduzir o seu servo a um arrependimento. Então Davi mostra para a gente que existe uma necessidade desse arrependimento, e Davi então começa dizendo que reconhece, que sabe a sua transgressão e a sua iniquidade. Uma vez, eu estava orando lá em casa com os meninos, e aí eu pedi para o Felipe, eu acho, orar, pedindo perdão a Deus pelos pecados, obviamente pelos pecados dele. Aí ele diz assim: Deus, perdoe os pecados do meu pai, ele peca muito, né? Aí eu falei:
está errado isso daqui, não é assim não, né? E eu lembro também de uma outra vez, que eu pequei contra ele, pedi perdão, né? Aí nós choramos juntos, aí ele falou assim, fica tranquilo pai, eu vou orar por você. Aí ele me abraçou, falou, Deus, meu pai é muito pecador, perdoa ele, que ele não faça mais isso, né? A posição do Felipe retrata muito o nosso próprio coração. Nós somos rápidos em encontrar pecados nas pessoas, não é verdade? E não é verdade? É ou não é? Somos rápidos com isso. Somos rápidos em dizer, olha, você está pecando contra Deus. Nós gostamos de utilizar a autoridade da Escritura, que tem realmente, mas para dizer assim, você está pecando contra Deus, cuidado, hein? Mas talvez somos lentos, como eu disse, em avaliar o próprio coração. Davi começa a dizer aqui sobre convicção de pecado, é o primeiro passo para essa restauração. Note que Davi, ele aponta verdadeiramente o que ele fez contra Deus. E é interessante porque, vamos pensar um pouquinho no padrão da nossa confissão. Talvez a gente tenha dito para Deus, Senhor, perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Ok, é uma oração. Mas na sua oração de confissão, você sabe identificar verdadeiramente uma parte da sua vida, um comportamento, um desejo, uma inclinação do seu coração que esteja em desacordo com a palavra de Deus? Porque se falta uma confissão específica, falta uma avaliação sincera e inteira do nosso coração. Talvez estamos ali naquela primeira parte que Davi faz, me perdoe porque eu fiz isso daqui, mas o que me motiva a fazer isso daqui? O que está agindo no meu coração? Quais são os meus flertes com relação a outros ídolos, ou um outro ídolo? Onde eu estou pecando contra entender que o Senhor é suficiente para mim? Onde eu estou pecando em querer talvez a minha justiça e não confiar na justiça do Senhor? Em querer os meus direitos e não buscar entregá-los diante do Senhor? Davi faz esse pedido com confissão. A grande questão aqui é a convicção da parte dele e de modo específico, e ele também reconhece a natureza do que ele tem feito. No versículo 1 e 2, Davi usa 3 palavras aqui, e é interessante que ele usa essas 3 mesmas palavras no Salmo 32, quando ele escreve posteriormente para dizer sobre a alegria de um coração arrependido. Ele vai usar a palavra transgressão, iniquidade e pecado. Davi reconhece a amplitude e a profundidade dos seus atos contra Deus. Eu não só fiz uma coisa errada, eu pequei contra o meu Deus. Isso deve ferir o nosso coração, mais do que quando alguém peca contra mim. Já parou para pensar nisso? E para avaliar isso? Às vezes, eu fico mais chateado quando as pessoas pecam contra mim do que quando eu peco contra Deus. Eu fico mais sentido quando alguém me diz uma palavra fora de tempo, me questiona sobre algumas questões, me ofende dentro da minha dignidade, digamos assim, do que quando eu faço isso contra o Senhor. Davi está dizendo, Senhor, eu compreendo a extensão do meu pecado, eu sei até onde ele está indo. Davi também fala sobre que ele peca primariamente contra Deus. Ele fala no versículo 4, pequei contra ti somente. Mas espera aí, Davi não pecou contra Batseba? Não pecou contra Urias? Não pecou contra o povo? Não pecou contra a sua própria vocação? Mas a intensidade desse arrependimento produzido pelo Senhor faz com que Davi entenda que antes de pecar contra qualquer pessoa, qualquer situação, pecamos primariamente contra Deus. É isso que o filho pródigo diz quando Jesus conta a parábola: pequei contra os céus e contra o meu Pai. A consciência do nosso pecado contra Deus, quando nós ferimos pessoas, inclusive dentro da nossa casa, marido, esposa, filhos, irmãos em Cristo. Talvez o nosso alvo seja simplesmente aquele que está diante de nós, um alvo horizontal. Mas nós não devemos perder a perspectiva de quando pecamos contra pessoas a quem amamos, nós estamos pecando primariamente contra o nosso Deus.
Quando nós falamos uma palavra que ofende a nossa esposa, o marido, os filhos, não é só uma palavra porque a gente é família, nós estamos pecando contra Deus. Inclusive Pedro fala sobre isso, sobre o trato familiar na perspectiva de sermos alvos da mesma graça, sermos considerados primariamente irmãos em Cristo Jesus. Davi também faz algo interessante aqui, ele reconhece que ele não tem nenhuma desculpa e nenhum direito. Olha o versículo 4, pequei contra ti somente fiz o que é mal, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Davi está dizendo, Senhor, o que o Senhor fala sobre mim, o teu julgamento é justo, Senhor, eu não tenho desculpa sobre aquilo. E isso é um ensinamento importante para nós, porque não há justificativa quando nós pecamos contra Deus e contra pessoas. Às vezes nós começamos frases assim, eu te perdoo, mas eu vou te dizer uma coisa. Pronto, lá vem justificativa. Olha, não era a minha intenção, pronto, lá vem justificativa. Eu não entendi muito bem, por isso que eu fiz isso, lá vem justificativa. Todas as vezes que nós colocamos uma frase para tentar amenizar ou desculpar aquilo que fazemos, isso é justificativa. Primariamente, me perdoe, eu pequei. Agora eu vou te explicar algumas coisas, mas eu pequei. Eu sou responsável por essa atitude. Enquanto você tentar se justificar com relação aos seus pecados, você não vai experimentar verdadeiramente a alegria de olhar para Cristo como seu substituto, como aquele que pagou no seu lugar, para que você não precisasse se auto-justificar. A nossa justiça está no Senhor, somos justificados por meio de Cristo. E Davi desce um pouquinho mais na sua confissão, ele reconhece que ele não é só o ato do que ele fez, mas a sua natureza profunda. Versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é o mundo, não são as pessoas, não é a guerra, não é a injustiça, não é nada disso que faz com que eu peque. O pecado sai do meu coração. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve aos Efésios. Vocês estavam mortos em seus delitos, em seus pecados. Mas a grande bênção é que a mão divina, a graça de Deus se manifesta, tirando a gente dessa condição. O mesmo texto diz. Mas Deus, na sua rica misericórdia, Ele age na nossa pequenez, Ele age na nossa incapacidade, trazendo para a gente verdadeiramente um coração. Uma segunda lição desse texto, então a primeira lição é que nós devemos ter a confissão, a necessidade de uma confissão sincera, e não de algo que nós passamos para o outro, que nós então nos justificamos. Uma segunda lição desse texto é que Davi também tem a percepção da necessidade do perdão de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1, de novo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Davi, ele era um rei rico, poderoso, famoso, mas agora sua alma não estava em paz, porque ele não tinha aquilo que ele mais precisava, que é o perdão de Deus. Isso é interessante. A paz se tornou um ídolo para os nossos corações e para a maioria das pessoas. Acima de tudo devemos ter paz, não é assim? E essa busca idólatra muitas vezes faz com que essas coisas exteriores sejam exatamente aquilo que a gente pensa que satisfaz o nosso coração. A grande bênção que um ser humano pode receber, como Romanos capítulo 5 diz, é ter paz com Deus, é ter paz com o Senhor, é colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer, eu estou sendo transformado e mudado pelo Senhor Jesus Cristo. É a maior paz que nós podemos receber. Davi reconhece e ele tem um desejo profundo desse perdão. Ele fala, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Parece aqui, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando eu leio esse salmo, parece que Davi não está só chorando e sussurrando, parece que ele está gritando, sabe? Parece que a sua alma está esbravejando, dizendo, tenha misericórdia de mim, como alguém
né, que está sedento por ser acolhido e recebido pelo Senhor novamente. Alguém que a sua alma está ferida a ponto de que não é só um pedido comum, mas é um pedido tão intenso que a sua alma está gritando. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem algo muito parecido com relação a isso. Quando Paulo está escrevendo Romanos, ele descreve a sua ação contraditória, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Lembra desse texto? Aí ele fala assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Antes disso, é a pergunta que ele faz no romper do grito da sua alma, quando ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele aponta para Cristo Jesus, que é a esperança que nós temos para o nosso coração. Ele tinha um desejo profundo, porque ele tinha consciência da sua culpa. Davi também mostra que ele precisa ter uma nova atitude com Deus. Verso 17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi reconhece que, ainda que ele faça tudo o que ele poderia fazer fisicamente, nada daquilo poderia alcançar e abraçar o perdão de Deus. Uma terceira lição desse texto, Davi mostra também que, além da necessidade do perdão, ele precisa de um novo coração. Ele precisa de um coração que seja inclinável ao Senhor e à vontade do Senhor. Olha o versículo 10, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o nosso real problema, é o centro do Salmo. Nós precisamos não só de mudar comportamentos que temos, nós precisamos ser restaurados no nosso coração. E esse texto é muito lindo, porque Davi usa aqui uma estrutura muito interessante. Lembra lá de Gênesis 1:1? O que diz lá em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo usado por Moisés, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, é um verbo exclusivo para a pessoa de Deus. Ninguém pode ser o sujeito daquele verbo, porque somente Deus é capaz de criar do nada, dar forma a coisas. E quando Davi escreve esse salmo, sabe o que ele está fazendo? Quando ele diz assim, cria em mim, ó Deus, ele está usando o mesmo verbo que Moisés usou lá em Gênesis 1:1. Ele está dizendo o que para a gente? Não há, Senhor, possibilidade de eu mesmo mudar o meu coração. Aquilo que agrada ao Senhor, é o Senhor mesmo que faz dentro de mim. Então Davi está reconhecendo aqui, que ele não pode ser agradável a Deus, se Deus não transformar o seu coração. Então a ansiedade da alma dele é, transforme meu coração, mas eu não posso fazer isso, Senhor. Eu não consigo fazer isso. Mostra a dependência de um homem diante do Senhor. Ele também fala da razão por que ele tem que mudar esse coração, por causa da sua infidelidade e da insinceridade da nossa natureza. O verso 6 fala sobre isso. Por causa da falta de sabedoria e por causa da incapacidade que nós temos de mudar a nós mesmos. E todos nós queremos mudar alguma coisa, não é verdade? Todos nós queremos crescer em Cristo Jesus. Mas o crescimento verdadeiro não se dá pelo cumprimento simples de regras e questões que eu faço. A mudança real para o nosso coração vem de uma compreensão sincera de que o meu coração só pode ser mudado quando Deus atua diretamente nele. E isso é uma questão interessante. Deus é especialista em mudar corações. Graças a Deus por isso, né? Eu gosto muito de estar aqui, não só para pregar, mas eu gosto de olhar para os rostos de vocês, para ver se vocês estão dormindo ou estão acordados. Mas não só por causa disso. Ao olhar aqui, há tanta gente diferente, idade diferente, né? Raça diferente, cor diferente, tudo diferente. Mas há algo muito comum em nós aqui. O que é algo comum em nós? Que todos que estão aqui, duas coisas, foram alcançados pela graça e estão em transformação, ou serão alcançados pela graça. Isso é bárbaro, gente, isso é lindo, isso é belo. Olhar para a igreja de Cristo, eu tenho a plena convicção, se botasse
todo mundo aqui junto, no mesmo lugar, sem a transformação do Evangelho, não ia dar certo. É ou não é? Porque nós estamos sendo mudados pelo Senhor. Deus é especialista em mudar corações. Eu quero rapidamente fazer um exercício com você, um exercício sentado mesmo. Eu quero que você lembre de quem você era sem Cristo, mas não é para trazer tristeza para o seu coração, é para fazer aquele exercício que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 6, 10 e 11, quando ele descreve uma lista de pecado, e aí ele fala assim para aqueles irmãos: vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram remidos, vocês foram santificados. E a grande bênção de poder olhar para isso é Deus transformando os nossos corações e quer continuar transformando a nossa vida. O maior desejo de Deus para a sua vida é que você seja como o filho dele, e ele deu tudo o que você precisa para isso. Deu o seu próprio filho, para transformar você à imagem. Por quê? Porque o que Davi diz aqui é uma realidade da sua vida e da minha. Eu não posso mudar o meu coração, mas eu posso ir aos pés de quem pode mudar, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você veja coisas tão intensas. Talvez você tenha levado pecados escondidos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. E talvez você esteja certo de que está tudo sob o seu controle. Eu vou dizer uma coisa: não está, porque os olhos do Senhor estão sobre você. E hoje é uma grande oportunidade para que você e eu façamos aquilo que Deus tem nos chamado a fazer todos os dias: arrepender-se dos nossos pecados. Não só dizer: Deus, eu tive essa atitude pecaminosa, Senhor, eu sou isso, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho parecido muito mais com isso daqui que eu pratico do que com a própria imagem de Cristo. Senhor, me perdoe, anseie pelo perdão divino. E sabe o que Deus pode fazer? Transformar o seu coração. Ele é poderoso para isso. É isso que Davi está relatando aqui para a gente. Davi mostra que ele está clamando, ele está dizendo: Senhor, esse sacrifício que eu vou dar aqui não faz mudança na verdade. Mas aí depois então ele finaliza o texto dizendo uma coisa importante, que o resultado de um arrependimento e do perdão é então a cura para a alma, a alegria verdadeira. Olha os versos 8, ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Senhor, renova a minha vida, traz alegria novamente para o meu coração. Davi traz a perspectiva de ter a posse do grande júbilo. Lembra, ele começa aqui clamando pela misericórdia, e ele termina dizendo: a sua ação fez isso na minha vida. Nem sempre, mas talvez algum tipo de desânimo e tristeza que nós enfrentamos na nossa vida, veja bem, nem sempre mas pode ser Deus chamando você por um arrependimento. É isso que Paulo escreve aos Coríntios: há um arrependimento que vem da parte, uma tristeza que vem da parte de Deus, para nos conduzir a um arrependimento verdadeiro. Meu incentivo, meu conselho para você é: não desperdice a sua tristeza. Sabe o que você pode fazer? Colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, talvez há coisas que eu nem esteja vendo de forma tão clara, mas que essa tristeza que eu estou sentindo seja um chamado do Senhor para realmente experimentar o verdadeiro contentamento por meio do arrependimento. Davi deseja viver para a glória de Deus, ele quer testemunhar. Olha o versículo 13, ele fala assim: então, após o perdão, ele diz: eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos. Gente, olha que bênção. Não, isso daqui me deixa muito emocionado, porque veja bem, você olha para um pecador que pecou, que falhou contra Deus, a gente fala assim: quem é você para poder me ensinar? Não é assim? Aí você olha lá para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, você está pecando aí. O que acontece? Davi diz que após o arrependimento verdadeiro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ensinar aos transgressores. E ele faz isso quando ele escreve o Salmo 32. O Salmo 32, ele basicamente diz assim: olha, Deus me instruiu, eu fui tolo, fiz isso daqui, mas há esperança e arrependimento, e agora eu estou fazendo isso daqui, dizendo que eu estou em júbilo por causa do perdão de Deus. Isso não é
para que a nossa alma se conforme e dizer, eu sou pecador, é assim mesmo, mas é para que a nossa alma encontre verdadeiro contentamento. Não importa o modo de vida que você está vivendo até hoje. Quando eu digo não importa, não é que não é considerado por Deus. Eu tenho a grande alegria de dizer para você, que não importa o padrão que você tem vivido a sua vida até hoje, com Cristo ou sem Cristo. O Evangelho de Jesus e a graça de Deus transforma você completamente. Faz de você alguém caído para um jubiloso que ensina aos transgressores. Isso é graça de Deus. Isso é o Senhor Jesus atuando em nós. E Ele diz assim, Deus, ao invés de ser pedra, eu quero ser um instrumento de bênção para o Senhor. O perdoado é aquele que não se contenta em apenas receber o perdão para si, mas ele quer ser o portador da grande notícia de que Deus perdoa pecadores por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve impulsar, compungir o nosso coração. E aí então, Davi finaliza o Salmo, para a gente concluir, dizendo assim, sacrifícios agradáveis a Deus, versículo 17, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. E aí então, versículo 19, então te agradarás o sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui, claramente, nós temos a perspectiva de uma restauração do altar, uma restauração para um verdadeiro e intenso sacrifício da nossa parte para com Deus, que é uma vida entregue e um louvor de lábios que amam ao Senhor. Talvez você tenha que pensar sobre isso na sua vida. Talvez você não tenha vivido mais a alegria de estar próximo do Senhor, porque o seu pecado está constantemente diante de você. Mas como Davi mostra para a gente aqui nesses últimos versículos, Deus pode restaurar isso. Deus pode restaurar o altar que está manchado, por meio do perdão e do arrependimento. E Ele faz isso com a nossa vida. Para concluirmos, eu tenho uma pergunta importante. Na verdade, eu tenho duas. Na verdade, três. Isso talvez venha a quarta, dependendo. Primeiro, você é um salvo em Cristo? Você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? Você se considera mais do que um ouvinte do Evangelho, como Tiago descreve? Você consegue perceber o Evangelho na sua vida diariamente? Quando está na escola, na faculdade, na sua casa, você está sendo transformado pelo Evangelho? Ou você se tornou um bom ouvinte? Eu estou todo final de semana estou na igreja, eu sou um bom ouvinte do Evangelho. Que bom que você está ouvindo o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é dinâmico, ele é transformador. O que esse Evangelho tem transformado a sua vida? Agora, talvez você esteja aqui essa noite e você olhe e diga assim, ok, eu sei parte daquilo que foi falado, mas eu não tenho convicção de que eu realmente estou próximo do Senhor. Hoje é um dia muito importante para a sua vida, que você pode clamar a Deus dizendo, tem misericórdia de mim, colocando o seu coração diante do Senhor, e sinceramente talvez dizer, Deus, eu tenho dúvidas sobre o modo de vida que eu estou vivendo, Deus, eu tenho dúvidas sobre a minha confiança no Senhor. Ore sinceramente a Deus. Ele é aquele que desvenda os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que realmente devemos enxergar. Mas também, fica uma aplicação para todos nós, para que ao buscarmos o arrependimento, possamos olhar para Cristo, para quem Ele é, para a bênção de estar nele, e viver uma vida constante de arrependimento, para que nós possamos experimentar a alegria da salvação, a alegria de viver justificado por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez até de pronunciar aquilo que você está fazendo seja vergonha, talvez você não quer contar para ninguém, quer levar isso escondido, não faça isso. Há muito mais vergonha em esconder do que confessar, porque ao confessar,
nós temos o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, Deus quer transformar a sua vida, a minha vida, a nossa, a imagem do Filho dele. Então, um coração compungido e arrependido é muito mais do que uma prática religiosa superficial, mas é uma necessidade no nosso relacionamento com o nosso Deus, para que dia a dia nós possamos ser transformados pelo Senhor, e que toda a nossa oferta não seja somente ativismo, mas seja de um coração que reconhece os seus pecados e que sabe verdadeiramente a condição da sua natureza e clama e necessita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças e orar nesse momento, depois vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de pedir para que você se coloque diante do Senhor, para que você possa dizer a Deus aquilo que há no seu coração, lembrando que não há nenhum espaço dele, não há nenhum pensamento, nenhuma motivação sequer que o Senhor não conhece. Então, que isso anime o seu coração para dizer: Deus, eu estou aqui inteiro diante do Senhor. O Senhor conhece as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. O Senhor conhece o meu pecado, talvez até que a minha esposa, o marido não conheça, os meus filhos, meu pai, minha mãe, minha igreja, mas o Senhor sabe. E hoje é uma grande oportunidade de você colocar o seu coração verdadeiramente diante do Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa noite, trazidos, compungidos, inclinados pelo Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor lembra a gente de coisas que talvez até conhecemos, mas que na prática constante da nossa vida, nós deixamos de viver, Senhor. Eu refaço, Senhor, a pergunta para o meu próprio coração, para os meus irmãos que estão aqui: o que mais tem entristecido os nossos corações? A realidade dos nossos pecados, ou sofremos muito mais por aquilo que temos ou não temos? Senhor, eu particularmente peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão por inúmeras vezes não sentir a dor que deveria ter sentido por ter falhado contra o Senhor, por ter pecado contra o Senhor. Dá-me, Senhor, um coração que seja reto, que seja inclinado ao Senhor e que, acima de tudo, possa honrar e glorificar o Seu nome. E que, ao confessarmos os nossos pecados nessa noite, possamos sair daqui com um coração alegre, com um coração feliz, de saber que a graça do Senhor tem nos alcançado, que o perdão em Cristo tem sido suficiente para nós, e que nós possamos nos descarregar de toda a justiça própria, e buscar a justiça em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Terminamos esse momento assim como Davi termina aquele salmo, com júbilo no coração, sabendo que diante do Senhor nós temos uma esperança de perdão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.